Muito bem, galera. Então, bom dia aí de novo para vocês. Hoje a gente vai... É mais ou menos uma continuação do assunto da aula passada, porque é uma outra forma da gente estudar a ideia de ondas de matéria, tá? Essa ideia de ondas de matéria, ela vem com o de Broglie, mas ela começa a ter ali alguns nuances. Bom dia, Daniel. Ele começa a ter ali alguns nuances. E não só por conta de você ter aquela história de ondas, partículas se comportando como onda, mas porque a interação entre a partícula e a radiação, por exemplo, ela se dá através de pacotes de energia, certo? Isso foi uma saída que o Bohr usou para conseguir explicar alguns fenômenos, tá? Então, hoje, o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos estudar toda a ideia que o Bohr usou, que aí ficou conhecido como um dos modelos atômicos, o modelo atômico de Bohr, para explicar, por exemplo, o átomo de hidrogênio. E, experimentalmente, as pessoas já tinham algumas informações de como que era o comportamento experimental de alguns gases, de tanto comportamento de emissão e absorção de energia, certo? E isso não é explicado pela física clássica, tá? Aí o Bohr, se eu não me engano, em 1913, ele fez uma explicação que, cara, caiu como uma luva dentro dos dados experimentais do átomo de hidrogênio. E é isso que nós vamos ver a partir de hoje. Então, o átomo de Bohr. Rara, você não está transmitindo a tela. Acho que é uma sina, Suelen. E é sempre você que me dá o toque. Por isso eu mereço passar nessa matéria, entendeu? Sem fazer muito esforço, tá? Por favor, obrigado. Olha, merecer você merece, agora sem esforço não sei. Poxa vida. O Difícil esforço, demais, difícil demais. o esforço dignifica. Então, o átomo de Bohr, galera, foi um modelo adotado pelo Bohr, onde ele mistura um pouco da física que estava nascendo na época, que era a ideia dos fótons e tal, e um pouco da física que já existia, que era a física clássica. Só que, claro, tem problemas aqui, né? O primeiro problema é que isso aqui só funciona para um átomo só. É o átomo de hidrogênio. Aí você vai falar, pô, professor, tudo isso por causa de um átomo? Então, não é só por causa de um átomo. Primeiro, se você for pensar por causa de um átomo, esse é o átomo mais abundante do universo, né? Que é o átomo mais simples. Mas não é por causa de um átomo, é porque essa teoria construída pelo Bohr, ela explica muita coisa. E ela só não foi para frente para os outros átomos porque as complicações que existiam ali eram muito complicadas. As complicações eram muito complicadas, né? Vocês entenderam. E aí, para você conseguir inserir isso nesses átomos mais complexos, não era possível. E aí, daí que surgiu a tal da equação de Schrödinger, onde as informações começaram a ficar mais claras e você podia aplicar isso para coisas mais complexas, átomos maiores, né, com maior número de prótons e elétrons, enfim. Bom, mas qual é a lógica aqui? Primeiro, galera, o modelo que vinha, o modelo atômico que vinha antes do Bohr, era o modelo de Rutherford. Então, esse modelo proposto por Rutherford em 1911, ele tinha vários acertos, faltou um D aqui, né? Ele tinha vários acertos. Ele justificava muita coisa. Eu não sei se vocês lembram de como que foi descoberta esse modelo, como que ele fez essa lógica, Professor, mas... Diga. eu fiz uma apresentação sobre ele ontem. Ah, é? Olha que legal. O espalhamento lá dos
as partículas alfas. Olha que legal. Eu acho que eu tenho uma imagenzinha do livro aqui, ó. Que eu acho que deve ser... Ó, aqui, ó. Essa bagaceira aqui, né? Isso. Só que voltado para o ensino médio. Aí eu fiz explicando como poderia fazer um experimento de baixo custo usando um espalhamento mecânico. Ah, que legal, cara. Que legal. E a ideia era o seguinte, os caras jogavam partículas alfa. Vocês sabem que partícula alfa é o núcleo do átomo de hélio, né? Então são dois prótons e dois nêutrons ali grudados, sem os elétrons em volta. E aí esses caras, quando foram direcionados a uma folha de ouro, vários deles passaram, né? Só que eles eram espalhados aqui numa determinada angulação. E aí, o Rutherford, ele só... Acho que ele quis dar um trabalho para o aluno o ajudante lá do laboratório, acho que ele estava fazendo doutorado com o Rutherford, alguma coisa assim. E aí ele começou a pedir para jogar essas... Como é que fala? Essas telas de cintilação lá, que elas acendem quando bate alguma partícula, colocar no ângulo de trás. Tipo, mas sem pretensão nenhuma, cara. Sem pretensão nenhuma. Quando o Rutherford viu que aparecia partícula alfa que retornava no ângulo maior do que 90 graus, bicho, esses caras ficaram doidos, velho. Porque era como você, por exemplo, jogar uma pedra numa folha de papel e ela ser rebatida, né? E aí os caras começaram a ficar doidos. E aí qual foi a lógica? Olha, existe algo muito massivo no meio dessas folhas de ouro aí. Olha, tem até aqui, ó, foi o evento mais incrível. O Rutherford escreveu isso. Foi o evento mais incrível que já aconteceu comigo na minha vida. Foi quase tão incrível como se você tivesse tirado uma concha de 35 centímetros e um pedaço de papel e ela retornasse e atingisse você. E aí a explicação, né, para isso foi exatamente a ideia do núcleo atômico. Então, o modelo de Rutherford, o que revolucionou foi você inserir um núcleo dentro do átomo, e isso foi feito em 1911. Então, explicou muita coisa, porém, não explicava, e aí que vem o grande problema, não explicava a aparente estabilidade dos átomos. Tá, por quê? Porque, cara, que o átomo era formado de cargas elétricas, isso já era de conhecimento. E aí o Rutherford, ele propôs um modelo planetário onde você tem ali um núcleo positivo no centro e elétrons em volta. Né? Esse é o modelo planetário. O lance é que a teoria eletromagnética, ela já era bem sucedida nessa época. A teoria eletromagnética, ela é do século XIX, cara, lá de 1800 e alguma coisa. Então, 100 anos atrás, né, pelo menos um século atrás, assim, naquele momento do século XIX, a teoria eletromagnética já estava muito bem estabelecida, e ela previa o seguinte: se você tem uma carga elétrica parada, o que ela produz? Campo elétrico. Né? E aí o campo elétrico vocês conhecem como sendo aberto, apontado para fora e tal, se a carga for positiva. Se essa carga elétrica estiver em movimento em relação a algum outro referencial, essa carga elétrica, além do campo elétrico, ela vai gerar em torno dela um cara chamado campo magnético. Certo? Então, tem um campo B aqui em volta dela. Beleza. Isso quando a carga está em movimento com velocidade constante. Mas, se a carga elétrica acelera,
Então, se ela tem uma aceleração, então essa carga elétrica, ela está fazendo variar campo elétrico e campo magnético durante um determinado tempo. E quando você tem campos elétricos e campos magnéticos variando, você tem produção, um vai produzindo o outro, de acordo com as equações de Maxwell. E vocês estão vendo, quem tiver em eletromagnetismo 2 está vendo isso também. Então, quando você varia um campo, você gera o outro. Então, esse campo elétrico e esse campo magnético é como se eles desprendessem da carga e emitisse radiação eletromagnética. Então, carga elétrica acelerada emite onda eletromagnética, sacou? E como você tem ali um elétron girando em torno do núcleo, que é o que era proposto pelo Rutherford, você tem que enxergar uma radiação sendo emitida por esse elétron, nessa radiação emitida aqui para todos os lados, já que o elétron tem que estar acelerado, porque existe uma aceleração centrípeta, e se ele está emitindo radiação, ele está emitindo energia, e por conservação, esse elétron, se ele emite radiação, ele perde energia, se ele perde energia, ele tinha que perder energia cinética e colapsar no núcleo. Então, de acordo com a teoria eletromagnética, galera, o átomo de Rutherford, ele não é possível. Por quê? Porque quando você olha para o mundo, você vê que o átomo, ele é estável, cara. Você não vê átomo colapsando. Você não vê o elétron caindo dentro do núcleo, beleza? Os átomos existem e eles existem durante um tempo muito grande. Maior do que nossa existência, por exemplo. Então, a gente pode supor que esses caras são estáveis, beleza? Então, existe uma estabilidade dos átomos, e essa estabilidade dos átomos, o modelo de Rutherford não explica o porquê disso, sacou? Esse era um problema do modelo de Rutherford. Deixa eu apagar isso aqui. E um outro problema era o problema que eu estava falando, que era a questão das linhas espectrais. Então, outro problema do modelo de Rutherford é que as linhas espectrais de emissão e absorção de determinados gases não tinham explicação nem usando o modelo de Rutherford e nem com nenhuma outra física da época. Então, de determinados gases não tinham explicação. Utilizando, vou botar assim, utilizando as teorias físicas da época. Beleza? E o que são essas linhas de emissão e de absorção? Eu peguei aqui uma figurinha só para vocês terem uma ideia. Quando você faz um gás, por exemplo, faz uma luz passar por um gás,
ou faz um gás emitir uma certa luz, você pode ter nele linhas de emissão ou linhas de absorção. As linhas de emissão são aquelas frequências emitidas por um tipo de gás. E as linhas de absorção é ao contrário, você joga luz num gás, aí existe uma luz que passa e uma luz que é absorvida. Aí a luz que é absorvida, ela fica faltando um buraco lá na sua linha de expressão, fica um buraco lá porque não chegou do outro lado, bem? Aqui são linhas de emissão, beleza? De alguns gases. Aí tem o gás hélio, o gás hidrogênio, o gás criptônio, enfim. E aí percebeu-se que, por exemplo, o gás hélio, quando ele emite luz, ele só emite luz com determinados comprimentos de onda, que é esse aqui do vermelho, esse aqui do laranja, esse aqui do azul claro, e aí esses azuis escuros, e aí esses caras mais próximos do violeta. Então, ele não emite todas as cores. Isso é uma linha de emissão. E aí cada gás tem as suas linhas, né? Isto, inclusive, já sabia como calcular algumas linhas. Depois eu vou mostrar para vocês quais eram os nomes dessas séries. Mas você vê que cada gás tem um espectro de emissão de luz diferente do outro. Hoje, galera, isso é muito usado, por exemplo, para fazer fogo de artifício. Sacou? Quando você vê fogo de artifício colorido, é porque os caras sabem qual tipo de elemento vai produzir qual tipo de cor. E aí você coloca lá dentro do fogo de artifício. Né? E a física da época não conseguia explicar o porquê disso. Tá? Hoje as pessoas usam isso, por exemplo, para estimar a quantidade de gás que existe dentro da atmosfera de um outro planeta. Né? Então, como é que as pessoas sabem, por exemplo, quais são os elementos que compõem a atmosfera de Júpiter? Porque você olha para a atmosfera de Júpiter, você capta a radiação que vem de lá, e aí com a radiação que vem de lá, você vê quais são as cores disponíveis. E aí com as cores disponíveis, você fala, olha, esse espectro aqui, ele vem do hidrogênio, então lá tem hidrogênio. Ah, não, mas isso aqui é do enxofre. Ah, então lá tem enxofre também. Então você começa a descobrir quais são os elementos que constituem as atmosferas de outros planetas, mesmo sem a gente ir para lá. Chique, né? Usando essas linhas de emissão. Beleza. Então, dado o problema, o que acontece? A gente precisa de uma nova física, a gente precisa de novas ideias, a gente precisa de novas coisas. O que o Bohr fez? É claro que eu não vou seguir a ordem que o Bohr fez, mas a gente vai fazer um apanhado mais didático. Depois que o Bohr escreveu as coisas dele, é que chegou nos postulados, tá, galera? Eu vou fazer primeiro os postulados, depois a gente faz o que aconteceu. Então, os dois postulados de Bohr, para que a teoria dele funcionasse, foi o seguinte. Primeiro, é óbvio que ele não tirou isso da caixinha, né? Ele foi estudando, foi fazendo as contas e chegou nessas duas conclusões. A gente estuda essas duas conclusões primeiro e depois as outras coisas. Então, primeiro, galera, para explicar a estabilidade dos elétrons, ou a estabilidade dos átomos, ele postulou que o elétron do átomo de hidrogênio, para a gente conseguir fazer conta para o átomo de hidrogênio, então, o elétron do átomo de hidrogênio descreve órbitas estáveis que isso quer dizer? Que ele não emite radiação continuamente, beleza? Descreve órbitas estáveis em torno do núcleo, né?
em torno do núcleo, de maneira que ele vai apenas emitir ou absorver radiação se ele mudar de órbita, beleza? Essa é a lógica do átomo de Bohr. Então, ele apenas emite, vou botar assim, ó, apenas emitindo ou absorvendo emitindo ou absorvendo radiação, quando mudar de órbita. Beleza? Percebam que isso aí foi um truque que ele tirou da cartola. Ele falou, ó, eu vou supor que isso é assim. Agora, por quê? Não tenho ideia. Beleza? Por isso que é um postulado. Bom, o segundo postulado dele, e aí partiu das contas que ele acabou fazendo, ele verificou que isso estava acontecendo para conseguir explicar essas linhas aí espectrais, ele teve que postular que o momento angular do elétron é quantizado. Vamos lá. Nessa época, galera, o Planck já tinha, né, já chegou com a ideia dos fótons, a ideia do HF. E aí, quando você olha para a teoria do Planck, HF, esse H aqui, essa constante de Planck, ela tem unidade de Joule por segundo. Certo? Só que Joule por segundo, vamos lá, o que é Joule? Joule é energia. Energia, galera, é força vezes distância. Então, é Newton vezes metro, vezes segundo. Não é isso? E o que é o Newton? O Newton, ele é massa vezes aceleração. Então, o Newton tem unidade de quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Aí vem aqui, ó, metro vezes segundo. Certo? Se você olhar direitinho isso aqui, olha só que coisa mais linda. Corta-se segundo com segundo. Isso aqui tem unidade de quilo, metro por segundo e metro. O que é isso? É massa, velocidade, distância. Cara, isto é uma unidade de quê? De momento angular. Então, a constante de Planck, ela tem uma unidade de momento angular. E aí ficou claro depois essa ideia de conservação do momento angular, justamente porque a constante de Planck era um número que meio que regia o domínio quântico, né? E aí o Bohr, ele passou a adotar essa constante de Planck para determinar o momento angular do elétron. E aí o que ele fez? Através das suas contas lá, ele determinou que o momento angular do elétron vai ser um múltiplo da constante de Planck. Beleza? Só que
é a constante de Planck dividido por 2π. Então, é o h cortado. Isso quer dizer, então, que o momento angular, galera, ele só pode ser uma vez h cortado, ou duas vezes h cortado, ou três vezes h cortado, e assim por diante. Beleza? Isso é a quantização do momento angular. Claro que aí tem um erro, mas a gente só vai ver esse erro quando a gente estudar a função de onda lá da equação de Schrödinger. Beleza? Por enquanto, vamos assumir isso aqui, e isso aqui explica muita coisa. Ok. Com isso, a gente faz uma análise, que eu vou chamar essa análise aqui, ó. Letra feia. Análise. Vou chamar de semiclássica. Clássica. Semiclássica por quê, senhores? Porque, percebam, eu vou usar ideias novas, que é a ideia nova do Planck, com a ideia antiga, de física clássica. Eu vou considerar que o elétron é uma bolinha, e esse elétron está girando em torno do átomo, de maneira que eu tenho uma figura parecida com isso aqui, né? Está lá o núcleo, bonitão, e está lá o elétron girando em torno desse núcleo. Esse elétron ele possui um momento linear, dado por massa vezes a velocidade. O raio da órbita está aqui, né? A gente sabe que o L clássico é o R vetor P. Então, se você faz R vetor P, o ângulo aí é de 90 graus entre o R e o P, e o momento angular ele é um vetor que aponta aqui para cima. Ó. Ele aponta para cima. Beleza? E o que o Bohr está dizendo é o seguinte, esse momento angular que aponta para cima, ele é quantizado, ele pode ser múltiplo de h cortado. Muito bem. Então vamos partir primeiro aqui usando a clássica lei de Newton. Sempre que falo lei de Newton, galera, na verdade está falando da segunda, tá? Quando não especifica que lei que é a segunda lei. Então tá, o que a nossa lei de Newton vai dizer? A força resultante aí do sistema é uma força que aponta para o centro, né, do movimento, que é o movimento circular. Então nós temos uma resultante centrípeta. Vou chamar aqui de força centrípeta. E essa força centrípeta, ela se dá por uma atração entre o átomo, entre o núcleo, que é o próton, e o elétron. Ou seja, nós temos aí uma interação do tipo coulombiana, né, a força elétrica. Beleza? Bom, substituindo o que nós conhecemos, fica m, velocidade ao quadrado, sobre o raio. Isso é a força centrípeta. Isso tem que ser igual à força elétrica, que é dado por 1 sobre 4π ε0, vezes o produto das duas cargas, né? Então, aqui, ó, carga do elétron vezes a carga do próton, sobre o R ao quadrado, que é a distância entre os dois. Muito bem. Aí eu posso cortar esse R de cá com o R de lá, e aí vamos ficar assim, ó. mv quadrado mv quadrado vai ser igual a... Vou já juntar, galera, as duas cargas, olha. A carga do próton é a carga elementar. Deixa eu botar aqui em cima, ó. A carga do próton é a carga elementar. E a carga do elétron é a carga elementar também, em módulo, né? São iguais. Então, eu posso multiplicar aí E vezes E, que vai dar um E ao quadrado. Ok? Então, vai ficar E quadrado sobre 4π
ε0 vezes um R que sobrou lá. E eu vou chamar essa equação aqui de 1, vou deixar ela quietinha, porque agora a gente vai fazer uma outra análise. Eu vou analisar o momento angular do sistema. Qual foi a equação que eu usei? Foi... Desculpa. O B. Vou agora olhar para o momento angular. Vocês estão vendo que a equação 1 não veio de nada novo, né? Veio de toda uma análise clássica do meu problema. O que é o momento angular? Ó, eu sei que o momento angular, através do postulado de Bohr, é um múltiplo inteiro de h cortado. Mas, classicamente falando, o momento angular ele vai ser dado por R vetor P. Não é isso? E aí, quando você faz a conta, o ângulo é de 90 graus e tal, você chega que o momento angular vai ser M vezes V vezes R. Chique? Vamos juntar as duas coisas. Então, eu estou juntando uma ideia nova com uma ideia antiga. E aí a gente escreve que MH cortado é igual a MVR. Pode crer? Se você isolar a velocidade aqui, ó, você vai encontrar que a velocidade do elétron em volta do seu núcleo vai dar M H cortado sobre M vezes R. Ok? Vamos chamar isso aqui de 2, que agora eu vou juntar as duas informações. O que eu vou fazer? Eu vou substituir, então, substituindo a equação 2 lá na equação 1, o que nós vamos ter? Tá ali. A equação 1 tá lá. Eu vou colocar essa velocidade dentro daquela velocidade ao quadrado. E aí fica assim, ó, massa vezes a velocidade. E a velocidade agora vai ficar ao quadrado. Então, mh cortado sobre massa vezes a distância. Tudo isso ao quadrado é igual a quem? Aí do lado de lá apareceu 1e quadrado, 4π ε0 r. Então, e quadrado, 4π ε0 r. E daí, galera, o que a gente consegue tirar? Daqui a gente consegue descobrir, por exemplo, o raio da trajetória. Né? Então, vamos tentar trabalhar aí para isolar o raio. Que eu consigo descobrir qual é a distância que o elétron está do próton, usando essas técnicas que a gente está adotando. Beleza? Então, olha só, eu tenho um R quadrado de um lado e eu tenho um R do outro. Então, esse R de cá, ele vai cortar com um quadrado que apareceu aqui, ó. Beleza? Se eu isolar este R, que sobrou, dá para cortar mais alguma coisa? Ah, dá para cortar essa massa aqui, né? Essa massa vai cortar. Então, se eu usar esse R que sobrou, ele vai ficar, sobrou um H cortado ao quadrado, deixa eu jogar o 4π, né? Vai ficar 4π ε0 H cortado ao quadrado, certo? Estou passando esses caras lá para cima. H cortado ao quadrado, aí vai ficar o N ao quadrado também aqui em cima, tudo dividido pelos caras que ficaram lá embaixo. Sobrou um N lá embaixo, né? Porque eu cortei um N, mas sobrou ainda um N lá que está ao quadrado. E sobrou quem? Sobrou o E ao quadrado. Confere, galera? É isso, né? Confere, confere. Eu vou substituir agora o H cortado por
H sobre 2π. Tá? Para chegar na relação que tem no livrinho de vocês. Quando você fizer isso, olha lá, o H cortado, ele está ao quadrado. Então, vai ficar H quadrado sobre 4π quadrado. Então, vai cortar um 4, vamos fazer devagarzinho aqui para a gente não se perder. Ó. Vai ficar R. É igual, eu só vou fazer isso para ficar parecido com o livro, tá? 4π, ε0. Aí vai aparecer aqui um H quadrado. Deixa eu colocar os outros aqui. Vai ficar M P quadrado. Aí ficou H quadrado sobre 4π quadrado. Tudo isso vezes o N ao quadrado. Então, o R, deixa eu já trocar de cor aqui, ó. O R, ele vai ser dado por esse 4 foi embora com esse 4, esse π vai embora com esse outro π, e aí ficamos com ε0, H quadrado, sobre M, eu vou trazer o π para cá, sobrou um π, né? Vezes E quadrado. Tudo isso multiplicando o N quadrado. Tá? Olha o que está rolando, galera. O R, por que eu deixei separado assim? Esse primeiro número, essa primeira fração que aparece aí, eu tenho um epsilon, eu tenho um H, eu tenho a massa do elétron, eu tenho um π e eu tenho a carga do elétron. Todos esses caras são constantes. Todos esses caras são iguais para sempre. Né? Se eu tenho um átomo de hidrogênio, o H não vai mudar, é uma constante, o epsilon não vai mudar, a massa do elétron não vai mudar, o π não vai mudar e o E não vai mudar. Não vai mudar nada. E tudo isso está multiplicando um N. Então, isso quer dizer que o nosso raio da trajetória só depende de quem? Só depende do N. Então, por isso que a gente escreve aqui, ó, Rn. Porque eu vou ter o R1 associado ao N igual a 1, eu vou ter o R2 associado ao N igual a 2, e assim sucessivamente. Beleza? Eu vou chamar essa equação aqui de equação 3. Tudo bem, galera? E aí, agora, existe uma outra forma de escrever isso, que eu vou colocar assim, ó. Vocês concordam comigo que se eu jogar o R igual a 1, eu vou ter o menor raio possível? Porque se eu jogar o N igual a 0, o N não pode ser 0. Porque se eu jogar o N igual a 0, eu não tenho momento angular, eu não tenho R, eu não tenho raio, tá? Vocês vão ver que depois, lá na equação de Schrödinger, vai aparecer o N igual a 0, mas é uma outra informação. Por enquanto, o que nós temos é isso aqui. Então, o N, no mínimo, pode ser 1. Quando o N for 1, eu vou ter o menor raio possível, certo? Esse menor raio possível vai ser dado por esta coisa aqui, ó. Nós vamos chamar isso de A0. Tá bom? Então, eu vou escrever o Rn da seguinte maneira. Rn vai ser igual a A0 vezes N ao quadrado, onde o A0 corresponde ao ε0 H sobre M π e quadrado. Beleza? E esse A0 aí, galera, ele é conhecido como o menor raio possível do átomo de hidrogênio. E aí a gente chama esse cara de raio de Bohr. Em outras palavras, isso aí é o mais perto que o elétron pode chegar do seu núcleo, do seu próton. Beleza? E aí vocês estão vendo que agora o raio, ele cresce com o quadrado do estado. Então, se eu tenho um estado para n igual a 1, o n igual a 1 quer dizer, então, que eu tenho o estado de menor energia possível. Tá? É o estado fundamental que a gente chama. E aí a distância do próton até o elétron é dado por esse raio de Bohr. Se eu tenho n igual a 2, aí vai entrar um 2 ao quadrado. Ou seja, a distância ela vai quadruplicar, porque 2 ao quadrado é 4. Então, o elétron vai ficar 4 vezes mais distante do centro no estado excitado n igual a 2.
no primeiro estado excitado. E à medida que você vai excitando o elétron, ele vai adquirindo energia, vai absorvendo energia, ele vai pulando de órbita e vai ficando cada vez mais longe. Só que esse cada vez mais longe não é linear. Então, o primeiro estado excitado não deixa o elétron 2 vezes mais longe, deixa 4 vezes mais longe. Se o n for igual a 3, aí 3 ao quadrado é 9. Então, o elétron fica 9 vezes mais longe, de acordo com essa nossa construção aqui. Beleza? E falando em energia, vamos estudar, então, a energia do sistema. Se eu considerar, galera, que o átomo está em repouso, tá? Ou seja, o próton ele está parado em relação ao laboratório, em relação a gente, por exemplo, a energia total do sistema energia total. Vou botar aqui, ó, próton em repouso. A gente sabe calcular, né? A energia total de um sistema nada mais é do que a soma da energia cinética, K, mais a energia potencial. Posso chamar de V ou posso chamar de U, né? Não sei como é que é a anotação do livro, eu nem lembro. Tem livro que usa outros, enfim. Bom, bora substituir aí quem são esses caras. A energia total, então, é igual a mv² sobre 2 mais... Como é que a gente calcula a energia potencial, ou seja, a energia de atração entre os dois caras aí? Não sei se vocês lembram, mas isso é dado por Q vezes o V, que é o potencial eletrostático do próton e o do elétron. É o potencial produzido pelo próton. E esse V, ele é dado pela carga sobre 4π ε0 R. Estão lembrando? Só que, como esse cara ele é escalar, a gente precisa entrar com um sinal de menos aí na história, porque quando eu multiplicar a carga do elétron vezes a carga do próton, isso vai surgir um menos aqui assim, ó. mv² sobre 2. Aí vai aparecer um menos. Eu vou multiplicar a carga do elétron vezes a carga do próton, vai aparecer um e². Pode crer? Dividido, então, por aquela fração lá, ó. 4π ε0 R. Muito bem. O que eu vou fazer, galera? Eu vou usar a equação 1 para substituir esse mv², ó. Lembra que a equação 1... Ela tá aqui? Não, tá lá não. Puxa. Viu? Olha a equação aí, ó. mv² é esse trombolho todo que está aí. Então, no lugar de mv², eu vou colocar esse cara. Aí vai ficar... Vamos passar para outro quadro. Então, substituindo... a equação 1... vai ficar assim, ó. Tinha lá a energia total, e a energia total era 1/2 de mv². No lugar de mv², a gente vai entrar com a equação 1, que é e² 4π ε0 R. E aqui do lado de cá, deixa eu arrumar essa letra. Era e² sobre 4π ε0 R. Então, o que a gente está fazendo?
Eu estou subtraindo metade de uma coisa menos o inteiro daquela coisa. Vocês estão enxergando aí? Então, quando eu subtraio metade menos inteiro, sobra o quê? Menos a metade. Então, a energia total vai aparecer um sinal de menos, é uma energia negativa, como tinha que ser, tá, galera? Já que nós estamos falando de um estado ligado, nós estamos falando de um estado de atração, então essa energia ela é negativa, tá, por definição, e vai ser E quadrado sobre 8, porque é o 4 vezes 2, π ε0 R. Beleza? Essa é a nossa energia. Aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir agora, ó, a equação 3. Beleza? Eu vou substituir a equação 3 aonde? Eu vou substituir a equação 3 lá no lugar do raio. Então, olha quem é o raio. O raio é ε0, h quadrado, mπe quadrado, n quadrado. No lugar do nosso raio, eu vou substituir ele. Então, substituindo a equação 3, chegamos ao quê? Vamos lá. Energia totale é igual menos E quadrado sobre 8 π m ε0. No lugar do raio vai entrar aquela bagaceira lá, ó. Vamos voltar para lá. E0 h quadrado n quadrado. Então vai ficar aqui, ó. ε0 h quadrado n quadrado. Posso botar uma fração aqui e fazer o resto, né? Mas eu também posso simplesmente subir essa fração e jogar para cima. E fica mais fácil para a gente. Então, o que aparecia lá no denominador? Criando um bocado de coisa aqui. Aparecia um MP... Cadê? MP é quadrado. Então, MP é quadrado. Muito bem. Então, arrumando a casa, a gente fica com o seguinte, ó. Primeiro, uma das massas aí vai embora. Tem massa. Tinha massa aqui não, né? É só 8π ε0. Então, eu vou cortar só o π e vou juntar os termos. Então, ficamos com menos... O R sumiu, professor. O R sumiu, porque eu substituí o R. O R sumiu. Eu troquei o R por esse valor da equação 3 aqui, ó. Ah, verdade, verdade. Aí ele some. Então, eu vou juntar os termos, ó. Vai aparecer um N em cima. Vai aparecer aqui um E elevado a 4. Vou fazer um 4 decente. Elevado a 4. Vai surgir um 8 lá embaixo com... um 8 com ε0 quadrado e h quadrado. Não é isso? Vezes quem? Vezes 1 sobre n quadrado. 1 sobre n quadrado. Se você quiser jogar o raio de Bohr aí dentro, você pode. Aí vai chegar na equação que o seu livro deixa lá, ó. Porque quem é o raio de Bohr? Ele é exatamente o E0 vezes h quadrado sobre mπ e quadrado. Então, se você quiser jogar o raio de Bohr aí, se você fizer a conta, vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar logo.
O E quadrado vai embora, ou o E4 vai embora, fica o E quadrado, o 8π, ele volta aqui para a jogada, né? Aí fica 8π ε0 vezes o raio de Bohr, aí é para ficar igual ao livro de vocês. Vezes 1 sobre n quadrado. Só por curiosidade, galera, esse raio de Bohr aí, ele é da ordem de 10 a menos 15, tá? Se eu não me engano. O fato é que se você substituir todos os valores aí das constantes que você tem, tu tá vendo que o E é constante, o M é constante, tudo é constante. Só quem muda é o tal do N. Por isso que a energia, ela é função do N. Então, por isso que nós vamos escrever agora a energia assim, ó. Ela depende do N. E ela é negativa. Substituindo todo mundo ali, você encontra 13,6, aproximadamente, sobre n quadrado. Lembrando que o n é igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Ou seja, isso aqui está em eletronvolts, tá? Ou seja, galera, a energia que o elétron possui depende da órbita que ele está. Se ele estiver na órbita classificada como n igual a 1, ele tem energia de menos 13,6 eletronvolts. Se ele estiver na órbita igual a 2, ele vai ter uma energia dada por menos 13,6 dividido por 2 ao quadrado. E assim por diante. Isso gera o que nós chamamos de níveis de energia. Então, o elétron não pode ter a energia que ele achar mais adequada. Tipo, não é um espectro contínuo de energia. Vou botar assim, níveis. Ele só pode ter, na verdade, quando eu falo ter, níveis de energia. Quando eu falo ter, é porque ele está trocando energia com o ambiente, né? A radiação eletromagnética. Aí ele pode pular de nível, mas ele só pula de nível com energias, como é que fala? Com pacotes bem determinados. Não é qualquer energia que faz o elétron pular, sacou? Ele só pula quando ele recebe essa quantidade exata de energia que ele precisa. Aí os níveis de energia, deixa eu já colocar aqui uma figurinha. Olha só que legal. Quando você tem um n igual a 1, você está, galera, no estado fundamental. Né? E aí você vai ter a energia do estado fundamental dando menos 13,6. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você jogar para o elétron 13,6 eletronvolts de energia, ele absorve essa energia e pula para o infinito. Ou seja, ele se liberta do átomo, já que 13,6, galera, é a energia de ligação entre o próton e o elétron naquele estado fundamental. Se o elétron estiver no estado fundamental e você fornecer essa energia, ele rompe do elétron. Então, a energia de ligação entre o átomo, dentro do átomo de hidrogênio, é de menos 13,6 quando o elétron está no estado fundamental. Se você calcular para o n igual a 2, você vai ver que a energia vai ter 3,4. Isso quer dizer o seguinte: se você sair daqui e pular para lá, isso quer dizer que você ganhou uma diferença aqui de 10,2 eletronvolts. O elétron só pode fazer isso se ele receber um fóton
com energia de 10,2. Aí ele pega esse fóton, absorve o fóton, por isso que esse fóton não passa pelo gás, ele fica retido dentro do gás, porque o elétron pegou essa energia do fóton e pulou de nível. E ele foi para o nível dado por n igual a 2. Assim aconteceria se ele pegasse um fóton mais energético, ele pularia para o n igual a 3, onde tem uma outra faixa de energia. Só que como vocês estão vendo que a energia, galera, é dividido por n quadrado, isso quer dizer que as energias vão ficando cada vez mais próximas, ó. O salto de 13,6 para 3,4 é o maior salto que existe. Mas quando você salta de 3,4 para 1,51, o nível já fica mais próximo. Quando você salta para o próximo nível, já fica menor, menor, menor. Isso quer dizer que à medida que você vai aumentando o nível, o n, a distância entre os níveis diminui. Se você pensar para o n tendendo ao infinito, o n tendendo ao infinito, você vai chegar nos níveis de energia tão próximo, galera, mas tão próximo, que é como se você não pudesse enxergar as divisões. O que é isso? Contínuo, é o espectro contínuo. O que é isso? O elétron livre. O que é isso? Física clássica. Beleza? Então, quando você faz o n ir para infinito, você está deixando o elétron solto, ele não está mais grudado no seu próton, e aí você vai ter uma energia de zero, que é isso, a ligação passou a não existir, e o seu elétron ele está livre, beleza? E ele assume um espectro contínuo de energia. Dentro do laboratório, existiam como é que fala? Existiam as transições, as cores que as pessoas sabiam já prever. Então, essas séries que vocês estão vendo aqui, a série de Lyman, por exemplo, era a série que explicava algumas cores que apareciam no espectro de emissão, por exemplo, do elétron. Né? E aí eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas eles sabiam que, por exemplo, quando o elétron caía desse estado para esse, agora ele emite e não mais absorve um fóton de 10,2 eletronvolts. Se você usar aquela equação HF, você descobre que frequência é essa. Então você sabe qual é a cor que está sendo emitida para cada emissão do seu átomo de hidrogênio. E aí, com isso, galera, você conseguia, por exemplo, prever quais eram as cores que o átomo de hidrogênio podia emitir. Tá bom? O Lyman, ele fez a série dele, e ele não sabia o que estava acontecendo, mas dentro do... Porque o que acontece? Dentro do laboratório, você tem lá, olha, o átomo de hidrogênio pode emitir essas cores. Aí você começa a fazer conta lá para justificar essas cores. Pá, 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 pá. Aí ele chegou numa conta que explicava aquelas cores. Tudo bem. Só que ele não explicava outras cores. Aí, para explicar outras cores, quem ficou conhecido foi o Balmer. Aí ficou conhecido como série de Balmer. Mas percebam que eles não sabiam o que estava acontecendo. Quando o Bohr veio com essa historinha, né, de nível de energia e tal, aí ficou claro a ideia. E qual era a ideia? A série de Lyman só explicava as transições dos estados mais excitados para o estado fundamental. Aí ficou claro o que estava rolando. A série de Balmer explicava todas as transições, todas as cores emitidas, quando o elétron pulava de qualquer outro estado acima do estado n igual a 2 e caía para o n igual a 2, porque isso também é possível. É o segundo estado, é o primeiro estado excitado. Né? Então, essas transições geravam outras colorações da radiação emitida pelo gás de hidrogênio. Né? E assim por diante. A série, os nomes dos caras que foram descobrindo, percebam, galera, que esses caras receberam esses nomes, essas séries receberam esses nomes, porque foram as pessoas que concluíram experimentalmente uma expressão matemática que justificasse essas emissões, mas eles não sabiam o que estava acontecendo. Beleza? Uma representação esquemática disso está aqui, ó.
Vou botar aqui porque fica bonitinho para vocês depois compreenderem. Porque o Lyman, ele conseguiu, então, justificar essas transições dos níveis externos para o nível, né, fundamental, que é esse cara aqui. Tudo isso emitia uma radiação, quando você cai, e uma radiação diferente. Aí você via a cor dessa radiação. O Balmer foi quando as transições aconteciam dos pontos mais longe para o segundo, e assim por diante. Beleza? Acho que esse desenho aí fica mais ou menos claro o que está acontecendo. E aí, galera, surgem, claro, várias perguntas, né? Várias perguntas. Porque se o elétron, olha só a pergunta. Se o elétron está no estado n igual a 6, e ele cai para o estado n igual a 1, que é o estado fundamental, óbvio que ele emite radiação. Mas, se ele só pode fazer isso através de um pacote de energia, então é como se ele desaparecesse daqui e aparecesse lá embaixo. O que ele fez no meio do caminho? Onde ele estava no meio do caminho? Cara, isto o Bohr não sabia explicar. Daí surgiu o nome salto quântico. É um salto de um estado para um outro estado em que você não tem ali uma previsão do que está acontecendo. Mas vocês estão vendo, galera, que na verdade o que está rolando aqui é porque você está tratando com o elétron como se ele fosse uma bolinha. Ele é uma bolinha que ocupa um lugar específico dentro de uma órbita. Então, quando ele está no estado fundamental, ele é uma bolinha que ocupa uma órbita com um raio pequeno. Quando ele está no estado excitado, ele é uma bolinha que ocupa uma órbita de um estado maior. Então, nesse ponto de vista, realmente, cara, não faz sentido você pensar num salto daqui para cá. Beleza? Isso vai ficar claro quando você estudar a equação de Schrödinger, onde o átomo, na verdade, não é uma bolinha, ele é uma onda de matéria, beleza? E quando ele absorve um fóton ou ele emite um fóton, ele não pula de órbita, ele apenas vibra de uma maneira diferente. Tudo bem? É por aí que vocês têm que começar a imaginar. Bom, eu posso, né, para finalizar a aula, já estamos no fim, mas a gente pode fazer a conta de todas as equações. Todas essas séries aí, série de Balmer, série de Lyman, de Found, todos esses caras aí, eles são resumidos numa equação muito simples, que eu vou chamar aqui de... Eu vou botar o verde. Eu vou chamar aqui de transição de fase. Transição de estado, desculpa. Transição de estado ou transição de nível, melhor, né, cara? Transição de nível. O que é isso? Quando o seu elétron ele passa de um nível para o outro, ele vai ter ali ou um ganho energético ou uma perda energética. Eu vou chamar isso de delta E. E o que é esse cara? Nada mais é do que a energia que ele tinha no N no estado final menos a energia no estado inicial. Faz sentido isso, né? São dois estados com dois N's diferentes. Se a gente substituir aquela equação lá do 13,6, a gente escreve assim, ó. O delta E nada mais é do que menos 13,6 elétron-volts dividido pelo N, eu vou chamar de NF, tá? Que vai ser o N associado à órbita final, ao quadrado, menos, aí lembrem que tem outro menos aqui,
13,6 elétron-volts sobre o N que ele ocupava antes, que é o inicial, ao quadrado. Beleza? Aí menos com menos vai dar mais. Eu já vou chegar aqui logo no resultado. O ΔE, ele então vai ser igual a... Vou botar, galera, vou botar o 13,6 em evidência, tá? E isso vai ser igual, então, a 1 dividido por N inicial ao quadrado, porque ficou positivo, já que menos com menos vai dar mais, menos 1 sobre N final ao quadrado. Pronto. Esta equação, ela substitui todas as séries que a galera fazia em laboratório na época. Todas. Porque aí você consegue calcular tudo o que está acontecendo de órbita para qualquer órbita. Aí percebam que, galera, se o elétron ele absorve fóton, ele salta para uma órbita maior, de acordo com essa teoria, né? Ele salta para uma órbita maior. Isso faz com que você saia de um NI menor para um NF maior, né? Isso vai dar um ΔE positivo, tá bom? Então, o ΔE positivo quer dizer que você absorveu um fóton. Agora, se ele salta da órbita maior para a órbita mais baixa, aí você está saindo de um NF alto, indo para um NI pequeno. Isso significa que você está emitindo fóton, emitindo radiação, e nesse caso o ΔE é negativo. Então, vamos lá, ó. O ΔE, vou botar aqui. Ele pode ser positivo, certo? Mas se ele for positivo, quer dizer o seguinte: você absorveu o fóton, né? Isso quer dizer, então, que o seu estado final, NF, ele vai ser maior do que o seu estado inicial, NI, já que você pulou para um estado mais elevado. Isto significa, então, que rolou uma absorção de fótons. Beleza? Você absorveu energia. Agora, se o ΔE for negativo, quer dizer que você pulou para baixo. Então, você saiu de um estado alto, foi para um estado mais baixo. Então, o NF, ele é menor do que o NI. E, nesse caso, rolou uma emissão de energia. Pode crer, galera? Alguma dúvida? Tá tudo bem? Essa história do átomo de Bohr. Sim ou não? Diga aí para mim. Bom, vou parar a gravação aqui e aí vocês vão falando.